Tarde e caloroso boas-vindas aos ex-alunos do Africa Center que estão aqui conosco sobre essa sessão sobre combatendo o crime organizado transnacional, respondendo ao crime organizado transnacional, perspectivas sobre governança e desenvolvimento. Eu sou Catherine Kelly, professora de Justiça aqui no Africa Center, sou moderadora desse webinar. Eu gostaria de agradecer a todos da nossa comunidade que estão aqui conosco, que são de uma variedade de países e de cargos civis e militares, dentro e fora do setor de segurança. É um grande prazer ter tantas pessoas aqui hoje para esse diálogo importante. Essa série de webinars, como sabem, é o oitavo desses webinars da série sobre o desenvolvimento profissional para combater ao crime organizado transnacional em África. Muito obrigado a todos que fizeram parte dos demais webinars e também aos novatos. Vão encontrar informação sobre toda a série no nosso website e o link será provido no chat box do Zoom. Quem está conosco hoje tem históricos diferentes, experiências, conhecimento sobre o crime organizado transnacional. Para esse não é requerido esse conhecimento, mas sabemos que tem muitos que muita experiência sobre esses assuntos. Para aqueles com conhecimento, com pouco conhecimento sobre o crime organizado, e encorajamos aos senhores para apresentar as suas perguntas. E para aqueles que têm muita experiência, por favor, comparta suas experiências e perspectivas. Em termos do Centro-África, como sabem, esses webinars são informados para a nossa missão de avançar a segurança, expandir o entendimento e fornecer um diálogo confiável e avançar as soluções estratégicas. A missão é gerida por a nossa missão de avançar a segurança e apoiado por instituições que prestam contas aos seus cidadãos. Espero que o seu apoio contribua a essa missão e essa visão e os seus próprios objetivos. Para nos lembrar em termos dessa série, e a série aqui espero que expanda o nosso conhecimento do crime organizado transnacional e que apresentamos vocês novos dados sobre o fenômeno, como também métodos e abordagens para monitorar o problema e também introduzir os senhores ao índice de crime organizado. Nós introduzimos esse índice de crime organizado, que é uma ferramenta do ENACT, que constitui Interpol, o Instituto de Estudos Estratégicos. Eles publicaram, então, esse índice, e o índice analisa os atores criminais, os marcados criminais, vulnerabilidades ao crime que os Estados africanos encaram, e também fatores de resiliência que moldam as respostas ao crime organizado transnacional. Os oradores, então, vão falar dos diversos tipos de mercados e atores, os diversos tipos de vulnerabilidades, e também os oradores vão nos ajudar a analisar como os fatores de resiliência funcionam, desde capacidades judiciais, liderança política, policiamento, as convenções, os marcos jurídicos e métodos de prevenção. E mais, nesse webinar vamos juntar todas essas ameaças, vamos avaliar como governança, desenvolvimento, são importantes a nível desse fenômeno e como o perfil de resiliência é importante em termos da resposta ao crime organizado transnacional. Com isso tudo dito, deixa eu apresentar os nossos panelistas. É um grande prazer ter dois especialistas altamente conceituados com os dados sobre resposta ao crime organizado transnacional. Tenho aqui comigo o Mark Ewi, que é o coordenador técnico do projeto ENACT no Instituto de Estudos Estratégicos em Pretória, África do Sul. Essa capacidade, ele conduz pesquisa e análise, coordena
observatórios de crime organizado em África e monitoria e presta ajuda técnica. Ele já foi pesquisador sênior sobre terrorismo e combate ao terrorismo e serviu como oficial de pesquisa na AIA. Temos uma biografia mais completa dele, como também a doutora Brooks, em nosso website. A doutora Brooks Stearns Lawson é uma assessora senior no Africa Bureau, onde ela presta assistência técnica e orientação política. O seu trabalho se enfoca em crime organizado, especialmente o tráfico ilegal, e ela também estuda conflitos, prevenção de conflito e violência, engajamento do setor privado. Antes dela se integrar à organização, ela trabalhou no RAND Corporation, onde ela trabalhava na área de desenvolvimento e segurança. Bem-vindos a ambos os panelistas. Eu vou começar o diálogo a perguntar ao Martin. O senhor poderia passar uns 6 ou 7 minutos a falar um pouco sobre como as questões de governança afetam o crime organizado transacional e como a governança deveria desempenhar um papel nesse fenômeno? Se puder falar sobre o observatório com o qual o senhor trabalha e talvez possa nos transmitir umas perspectivas sobre tudo isso. Kelly, muito obrigado. Eu quero também agradecer aos participantes por terem se juntado aqui conosco para esse webinar, e estou muito satisfeito em compartilhar o pódio com a doutora Stern. Doutora Kelly, é sempre um grande prazer fazer parte do evento do Africa Center e, em particular, trabalhar com você e toda a equipe do Africa Center. Permite-me, em nome do Instituto para Estudos Estratégicos, o ISS, a transmitir para toda a equipe do Africa Center nossa mais profunda gratidão pelo trabalho extraordinário do centro em abordar essas preocupações de segurança em África e pela parceria com os órgãos como o ISS. Nós muito agradecemos essa parceria. Agora, deixa eu passar para responder essa pergunta. Quero começar por frisar a importância da governança como o que resolve ou atrapalha o problema do crime organizado. Não há nenhum fator mais importante a determinar as tendências a nível do crime organizado transacional do que governança. Conforme, de acordo com muitos estudiosos do nosso instituto, eles têm dito isso, têm indicado isso, que é muito difícil quantificar o nível desse relacionamento entre governança e o crime organizado transacional. Um projeto que nós lançamos em 2019, que era o índice, o ENACT, representa aumentando, reforçando a resposta da África no crime organizado transacional e envolve a União Europeia e é implementado por um consórcio de 3 parceiros, o Instituto para Estudos Estratégicos de Segurança, Interpol e a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transacional. E funciona em volta de observatórios de crime organizado transacional, coordenado por entidades que estudam esse assunto. E eles se envolvem na monitoria intensiva, análise e relatórios sobre tendências de crime organizado em África, algo que não foi feito anteriormente. Através do trabalho, desse trabalho, agora entendemos melhor o relacionamento, a relação entre governança e crime organizado do que antes. Governança é um termo muito complexo e representa
coisas diferentes dependendo da pessoa. Para esclarecer as questões de governança aos quais nos referimos aqui, são lacunas em liderança, a dinâmica da arquitetura da governança, as ferramentas utilizadas para a governança, instituições para monitorar as ameaças, Estado de Direito, questões de corrupção e a natureza dos atores que se envolvem no Estado. O índice é elaborado para mensurar a criminalidade e como os estados são afetados pelo crime organizado e a resiliência, isso é como os estados respondem e, e gerenciam essas ameaças. Os indicadores são diferentes. Os indicadores de criminalidade mensuram a prevalência desses mercados criminais, o tráfico humano, tráfico de drogas, etc. Há 10 mercados distintos que são mensurados no índice. E a presença de atores criminais. Há 4 categorias de atores criminais que são mensurados pelo índice. São esses os 2 componentes cruciais para definir o índice criminal e se determinar se é alta ou baixa presença num país. Então, há 10 mercados criminais que são mensurados no índice. Os indicadores de resiliência mensuram a questão da governança, quer dizer, como os estados se protegem contra o mercado criminal. Basicamente, isso é todas as coisas boas que fazem os estados para abordar a questão de vulnerabilidade, fragilidade frente ao crime organizado, como a adoção de leis e políticas, o controle territorial, integridade territorial, a força das instituições de implementação da lei, transparência, prestação de contas, liderança, governança, a independência do judiciário e o papel de organizações de sociedade civil, através da pesquisa nas 5 regiões africanas. Podemos discernar as tendências e as características do crime organizado através do continente e as lições aprendidas têm nos ajudado a promover o trabalho de JOANACT. Temos um enfoque político baseado em provas, em evidência, e os nossos programas de capacitação são focados nas necessidades imediatas dos estados. Algumas das lacunas têm a ver com a limitada cooperação internacional e preocupações com a soberania dos países. E outro problema tem sido a demarcação das fronteiras nacionais. Muitas vezes um território é reclamado pela África Ocidental, outras vezes África Oriental, e é necessário preencher papelada, etc. Isso cria dificuldades para as autoridades policiais na sua luta contra o crime. Então, há necessidade de cooperação e outras formas de cooperação não têm funcionado, dado reclamações sobre a soberania e fatores políticos, devido à falta de governação efetiva e administração de portos e de fronteiras. E é acentuado o problema do crime organizado transnacional. As respostas dos países têm sido de uma forma ad hoc. O que nós precisamos é de ferramentas
para mobilizar os recursos e unir os esforços e respostas institucionalizadas contra o COD, o crime organizado transnacional. Os métodos ou a atuação ad hoc, por vezes, é diminuída pela ajuda do Banco Mundial e outras organizações, mas temos que ter respostas institucionalizadas e saber o que acontece quando os criminosos ultrapassam as nossas fronteiras ou invadem as nossas fronteiras. Para tratar dessas questões, a ENACT tem trabalhado com as instituições africanas para que as fontes de COT e de ameaças sejam confrontadas. E com isso temos programas de desenvolvimento de capacidades, desde as formas tradicionais de lidar com a ameaça do COT até a colaboração entre os países e as regiões. Por exemplo, nós conseguimos prestar assistência a países da África Ocidental e Central a adotarem um acordo para as autoridades atuarem. Esse acordo foi assinado pelos profissionais da área para lidar com as questões como a perseguição e a prisão de suspeitos e a sua transferência de um país para outro, a extradição. Tudo isso tem desafios práticos, um grande número delas, especialmente aqueles que estão a trabalhar, para aqueles que estão a trabalhar no campo. Qualquer cooperação requer esforços. Por exemplo, um polícia da África Central pode prosseguir o criminoso desde o Gabão até ao Quênia e tem que ser preenchida a papelada para facilitar o trabalho na fronteira, porque está a passar-se de uma região para outra. E esse acordo torna possível as agências policiais não somente conversar uns com os outros, mas resolver questões. Esse acordo, por isso, elimina muitas das questões burocráticas e facilita a cooperação entre as agências policiais dos vários países. É o suficiente. Eu só queria destacar o facto de que os recursos são fragmentados e limitados e também incentivamos as comunidades regionais e a SADC e a CDAO e a IGAT também, várias outras organizações a adotar estas estratégias que lidam com a criminalidade organizada transnacional. Na SADC, por exemplo, há medidas para proteger as estruturas e fronteiras e promover a cooperação regional e combater o toque. E em termos de cooperação, há, por exemplo, regras para emitir mandados de captura. E dispõe-se também de um banco de dados. Então, doutora Kelly, muito obrigada. E na próxima sessão eu vou encurtar para o meu tempo. Sem problema, é uma introdução excelente. E o ENACT é importante e temos muitos exemplos do que pode ser feito com base nesses dados. De momento, agora vamos passar para a Brooke e vou lhe perguntar, Brooke,
como é que as questões do desenvolvimento afetam a criminalidade transnacional e como é que é a resposta? O USAID publicou algumas diretrizes sobre isso. Mr. Ely's thanks to E ACS and to you for the opportunity to speak here muito today. obrigada ao In order to Africa close out what I Center found to be a por highly engaging and enlightening ter-me aqui. along É uma Martin, sessão muito interativa with Management e Systems International é um prazer estar aqui também com o meu projects on apresentador, development and organized Martin, e sobre o desenvolvimento e o crime organizado that culminated in the tradicional. guidance Nós that temos, you referenced in your então, remarks esse documento de orientação técnica. across the globe, from Albania to E Zambia, nós atuamos organized em crime as a várias key partes do factor mundo the environment e in which we work. estudamos Organized os crime is yet another fatores symptom of the underlying development challenges que confronting Africa and estão elsewhere, ligados ao crime organizado of highlighting the transnacional. facilitating E o factors of organized crime desenvolvimento é fator que take também tem advantage of to influência co-opt sobre government a governação. economic elites E há uma elite detection of econômica corruption. So I'm not going to e take time. política I just e most ao of caso da Martin persecução said. inicial The também. socioeconomic A development análise sobre o desenvolvimento is relatively socioeconômico e o complex crime organizado internacional senses é algo vary de at the individual complexo ao nível organized individual. crime and the individual's Em- role in the criminal Os network. indivíduos Although there is a formam clear então need for redes rigorous and robust data-driven criminosas. research in this field, Há pesquisas feitas the importance of sobre social ties esta atividade e constata-se a knowledge importância through dos occupation or aspectos previous criminality, sociais, as well as the importance of monetary gain, assim como improving a importância de monitorizar financial as situações sociais. O panorama econômico views around é novo, é mais novo, mas quanto point ao desenvolvimento, em primeiro lugar, a USAID counter various forms e outros atores têm and other formas natural de lutar ou counterfeit forms combater a caça furtiva, and outras other formas de programming that aim to increase the atividades ilegais e engaging temos in outros criminal behavior by programas supporting que aumentam o risco de esses atores. Second, the fact is that Em segundo development lugar, temos o facto de que beyond those that specifically support the criminal justice sector o are often overlooked desenvolvimento as we think também about our dá apoio. global response to organized crime. We know, however, the significant value that broader development approaches can play in combating incentives to engage in organized criminal activity, whether those incentives are systematic. Não, esses incentivos são sistemáticos ou indivíduos em natureza. Os esforços de desenvolvimento reforçam a capacidade de sociedade civil, os meios de comunicação para abordar os fatores que permitem que continue o crime organizado transnacional, melhorando a eficácia do profissionalismo do setor público, reduzindo a impunidade e apoiando o bem-estar das pessoas. Esses esforços também diminuem as redes, o poder das redes criminais, no sentido de influenciar as elites através do suborno. Essa abordagem vai atrás das incentivas para o crime organizado, sendo os fatores que encorajam o crime, como as oportunidades limitadas dos mercados, as expectativas daqueles que têm posições de status. Há muitos programas que buscam prevenir o crime. E na área de recreação, de serviços de saúde, serviços sociais, e profissionalização no setor público. Outros programas tentam diminuir os mercados criminais, tentam diminuir a demanda para produtos ilícitos através de advocacia. Para alguns desses esforços, procuramos
reduzir o tráfico humano, o conflito armado ou a extração ilícita de produtos naturais. As cadeias de suprimento são muito evidentes nesse sentido e muitas vezes engajamos os nossos contrapartes no governo, no setor privado, através do continente. A corrupção e a impunidade, especialmente no caso das elites, faz parte, é um fator crucial no crime organizado. Embora as instituições refletem esses déficits, podem também refletir um governo complícito e que interfere e limitam o poder do judiciário. Abordando esse problema requer aumentar as leis ou reforçar as leis de anticorrupção e aumentar a transparência, tratar da questão de advocacia e transparência, conscientização. E vou falar mais sobre isso na sessão de perguntas e respostas, mas o que eu queria frisar é que prevenir o crime e os fatores básicos de corrupção complementam o que é absolutamente necessário, que é processar e condenar os criminosos. Prevenção é importante também. Nós falamos muito sobre isso nos nossos estudos casos, mas sucintamente, em uma entrevista, processamento é a curto prazo, a longo prazo, a prevenção. Muito obrigado, Brooke, por nos levar para outro assunto que eu queria tratar, que é a questão de atores que estão embutidos nos estados, atores de alto nível do governo que facilitam o crime organizado transacional em várias formas. Deixa eu voltar ao Martin por alguns minutos. Em alguns minutos, você poderia falar um pouco sobre essa conclusão do índice, que é a maneira mais comum em que acontece o COT é através de funcionários de alto nível do governo que utilizam seus cargos para facilitar o crime. Dado essa conclusão, qual as ações que os estados e a sociedade civil podem implementar para tratar, para abordar esse problema? Com certeza, Kat, uma das conclusões fundamentais do índice é o papel desses atores do Estado, que eu chamo do inimigo, o inimigo interior. Eles muitas vezes possibilitam a corrupção ao ignorá-lo ou até facilitam diretamente por exemplo, fornecendo licenças fraudulentas, avais fraudulentos para crime. Em alguns casos, esses atores em si são os chefões dos mercados criminais. Eles desempenham um papel central para determinar o escopo, o alcance e o volume do mercado. Nós temos verificado muitos relatórios de ministros, até chefes de Estado, que transportam o mercado ilícito de vida silvestre. Funcionários de implementação da lei, juízes que aceitam suborno e facilitam o crime organizado. Muitos sobrevivem devido a essa relação simbiótica com a implementação da lei, a polícia. Essas situações não podem ocorrer sem a ação crucial dos atores estatais, especialmente aqueles que utilizam os seus cargos para facilitar o crime organizado. Nós, muitas vezes demais, vemos relatórios do papel importante desses atores embutidos no Estado em Moçambique.
muitos oficiais de alto gabarito associado com o tráfico de rinoceronte em Zimbábue também. São alguns exemplos de um fenômeno que tem afetado quase todos os países do continente, não só estes. A segunda parte da sua pergunta fala sobre o papel da sociedade civil e o papel que a sociedade civil pode desempenhar para combater esse problema. Muitos estados já estão a desempenhar ações drásticas para eliminar esse inimigo interno e a promover e combater as condições que permitem essas ações. Muitos oficiais policiais estão a ser condenados e muitos foram condenados e foram sentenciados. Na África do Sul, por exemplo, criaram uma comissão para processar, investigar e condenar aqueles que roubaram dinheiro do Estado. Na Nigéria, muitas comissões anticorrupção foram criadas, muitos demonstraram uma eficácia fenomenal em processar os ladrões do Estado. Muitos membros do governo furtam dinheiro ou levam seu dinheiro furtado para bancos no exterior. Muitos jornalistas têm investigado e detectado a corrupção por parte de altos funcionários do Estado. Também a sociedade civis que nos ajudam a entender melhor essas questões. Nós já capacitamos esses órgãos para responder e ajudar a combater esses problemas através de investigação. Essas iniciativas têm ajudado a identificar as fontes da impunidade e o complexo meio em que ocorrem esses fenômenos. Temos examinado a questão do conflito de interesse e, se não for bem implementado, pode tudo isso permitir cada vez mais COT. Uma área de destaque onde podemos lutar contra a criminalidade, a questão de cibersegurança. Muitos governos não têm a capacidade de implementar funções policiais na internet, especialmente com respeito à investigação, detecção e processo de casos. Semana passada tinha um problema de hackers no porto de Durban que parou o trânsito de navios. E ladrões não só roubaram de negócios, mas completamente congelaram as instituições do Estado. No próximo webinar vai ser sobre cibersegurança, prioridades para a segurança dos atores africanos. Isso é especialmente importante para abordar as ameaças que continuam a prevalecer através do continente, onde os estados têm pouca capacidade. Isso requer a vontade política, a alocação de recursos, capacitação. Precisamos também apoiar as organizações de sociedade civil para serem cada vez mais independentes e ter os meios e os recursos e proteção do Estado para combater a corrupção por parte desses atores embutidos no Estado. Quero agradecer e podemos examinar com mais profundidade essas questões na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado por falar sobre esses fatores de resiliência e também os meios políticos para combater o problema e o que os países estão a implementar para lutar contra esse problema. Agora, Brooke, eu acho que essa questão relacionada, você falou sobre incentivos a nível sistêmico e individual e como isso afeta
o crime organizado transnacional. Falamos sobre os atores embutidos do Estado. Como podemos entender esses diversos incentivos para os atores? Como é que entender esses fatores de risco reflete a convergência dos mercados criminais? Foi um conceito que você mencionou. Tinha um documento Read Ahead que foi transmitido para esse webinar sobre mercados criminais, que está no website também. Podemos dar uma olhada, está traduzido em inglês, francês e português para os nossos participantes. Você poderia explicar mais o que é isso e por que é útil entender os incentivos, por que está a acontecer o crime organizado transacional? Eu queria dizer, olha, eu concordo com tudo que o Martin está dizendo. Muito obrigado por esses comentários. É importante entender os riscos e incentivos diversos. É crucial esse componente no sentido de adotar respostas eficazes. E na economia, no sentido de política econômica que tem sido enfatizado, isso é um aspecto crucial para entender e abordar esses incentivos e riscos. Como eu falei, já a pobreza e o desemprego são incentivos, especialmente para os integrantes desses grupos criminais. Há outros incentivos para os traficantes, as mulas de drogas, são muitas vezes empregados dos setores de viagens. Isso é uma demonstração. Eu não quero minimizar o papel da pobreza e do desemprego, mas é muito nuanceado essa influência. Precisamos analisar os incentivos e os riscos. As mulas falam muito sobre as expectativas para prover para suas famílias e são vistos como fontes de apoio financeiro. O crime é visto como apoio financeiro para suas famílias e há muita pressão também que eles sofrem. E não é tanto uma dinâmica de pobreza absoluta. Muitas vezes essas mulas sofreram uma queda financeira repentina, um dano a um negócio, no incêndio. São esses os impulsionadores que as mulas identificam por engajarem-se no crime organizado. E uma maneira de combater isso, talvez microfinanciamento, esforços para ajudar a mitigar esses choques financeiros e para prover uma rede financeira para essas pessoas e melhorar o entendimento das normas sociais é chave para entender o crime organizado transnacional. Um dos trabalhos que nós elaboramos sobre o crime organizado transnacional na mesa redonda, que foi trabalho da Diane Sherbat, foca-se na importância de entender as normas sociais. Muito importante, as pessoas podem ignorar as leis ou agir contra suas próprias crenças se eles sentem a pressão das normas sociais. Muitas vezes isso acontece. Agora, conscientizando as leis, sobre as leis, podem mudar essas atitudes para transformar as ações. Tem que se focar nas crenças que as pessoas têm sobre o que as demais pessoas em seus grupos acreditam. As normas sociais têm uma influência poderosa sobre ações. Por exemplo, as leis podem banir o tráfico de marfim, mas outras crenças podem sustentar o tráfico de marfim. Aqueles que funcionam fora das normas. Podemos refletir mais, a criar modelos, referências positivas, e isso é muito importante
para a audiência. O grupo de referência é aqueles que um grupo admira, e eles podem também implementar sanções contra os criminais. Isso muda também a dinâmica em referência às normas sociais. E isso provê apoio para os membros para determinarem o que é típico e aprovado. A rede de justiça no Congo tem 40 atores judiciais e mais 60 aliados de sociedade civil com uma reputação de integridade para resistir a atos criminais que fornecem proteção para cada pessoa, para aqueles que estão contemplando o crime e apoiam essas pessoas para quando estão prestes a fazer uma decisão de entrar ou não numa atividade criminal. E, portanto, há esses apoios quando estão a enfrentar uma situação difícil dessas, depois entender os incentivos desses atores, combinado com um pensamento sistemático, nos leva além desse enfoque exclusivo em ir atrás dos criminosos de ala mais baixa, entender melhor o geral, os sistemas criminais, e assim nós podemos identificar os chefões do crime, inclusive as elites que são complícitas e os atores que são envolvidos em múltiplos mercados criminais, os facilitadores envolvidos no transporte, na logística e também que desempenham um papel central numa gama de atividades, em vez de correr atrás desses que envolvem-se em crimes menores. Muito obrigado, Brooke, por esses exemplos. Muito obrigada. Todas essas questões são muito importantes em termos dessas normas sociais e esses incentivos. Eu vou continuar consigo e fazer uma pergunta final e depois voltamos novamente ao Martin. É relacionado com os mercados criminais. Como é que usar essa convergência, a ideia de que os atores criminosos podem aproveitar-se de várias coisas para terem um proveito, lucros? Como é que essa ótica vai ser útil para a segurança africana e os seus atores sobre como é que esses atores podem proceder e como é que essa ótica pode ser aplicada? Claro, como disse, em muitos países africanos estão a operar vários mercados de criminalidade e funcionam trabalhando uns com os outros, utilizam mão de obra ou o trabalho de pessoas que eles retiram ou fazem as vendas de armas e também a lavagem de dinheiro para terem esses lucros. Essa convergência vai melhorar a resposta à criminalidade organizada e também vai haver a necessidade de entender a economia política. É necessário interromper essa relação entre a área política e os criminosos. O documento que foi mencionado e identifica 3 tipos de criminalidade e há outros relatórios que foram publicados pela
o Reino Unido. Falamos nesses documentos sobre um grupo criminoso que opera com empresas. Citou o caso de Moçambique e eles também comercializaram rubis e ferro, minério de ferro. Há também a conversão transacional. São as mercadorias que são compradas entre eles e também o negócio de armas, utilizando um dealer de armas. E são oferecidos também serviços que são utilizados de maneira comum. Há também aconselhamento jurídico, comunicação, a expedição de mercadorias, portos, aeroportos, tudo é utilizado. E normalmente nós, quando pensamos lutar contra a criminalidade organizada, temos que olhar para essas redes e a convergência também. A ótica de convergência ajuda-nos a identificar os atores. Há um número limitado de agrupamentos. E, finalmente, a ótica de convergência ajuda a identificar essas redes e as suas ligações, os facilitadores e os protetores dessas redes. Muitas vezes é mais fácil criminalidade é reprimida mais facilmente. Por exemplo, alguém que seja conhecido como um advogado nessa área pode atuar com mais conhecimento. Então, pode haver uma disrupção com uma maior eficiência. E aumentar o custo de conduzir negócios também pode ajudar a isso. E, finalmente, eu queria também assinalar que a conversão também tem os seus aspectos negativos, como está no documento, no white paper. Essas formas de crime organizado também implicam um maior risco político e uma das áreas poderia ser a vontade política e também os incentivos em não tratar das questões. E há várias formas de criminalidade organizada e na África do Sul o tráfico de seres humanos e o negócio de minerais e o tráfico de drogas, a exploração de seres humanos, etc. São questões prevalecentes em muitos aspectos. E depois, o sistema judicial também há uma maior complexidade em processar esses casos, além da convergência social. Isso pode passar o problema para outra geografia. Eu vou parando por aqui. Muito obrigado. Não, isso foi uma análise excelente. Utilizando uma lente de convergência, pode também introduzir alguma complexidade em termos do que está realmente a acontecer caso por caso. Então, erguendo sobre isso, vamos voltar ao Martin e fazer mais uma pergunta, tentando relacionar o que foi dito sobre convergência e voltando ao índice ENAC. Você pode falar um pouquinho sobre os quadrantes do índice e quais foram os scores dos diversos países conforme as 4 categorias: alto ou baixo criminalidade, alto ou baixo resiliência, e por que é útil utilizar esse índice em termos desses quadrantes e onde estão os seus vizinhos conforme esses quadrantes e esse índice. Um dos maiores análises desse índice é a relação entre crime e resiliência.
entender o correlacionamento entre os dois. É que a alta criminalidade relaciona-se à baixa resiliência e vice-versa. Temos, então, esses quadrantes que demonstram 4 relacionamentos diferentes entre os dois. E acredito que, a partir da discussão da Brooke, falando sobre convergência, o índice elabora muito sobre essas convergências sobre os atores criminais e mostra onde os países deveriam focar os seus recursos, como foi o caso, ao contrário do caso antes, onde os países gastavam ou lutavam contra o tráfico humano, e era uma das grandes questões, achavam, mas na realidade era o tráfico de armas. Através da análise e o score do índice, os países podem focar-se e direcionar seus recursos aos setores mais problemáticos para combater o crime organizado transnacional. Em termos dos 4 cenários, dos quadrantes, onde os países se encontram e onde os países se enquadram nesses cenários, o primeiro seria alta criminalidade e alta resiliência. Esse cenário contradiz o conhecimento tradicional, que diz quando a criminalidade está alta, a resiliência deveria estar baixa, não? Mas aqui estamos a verificar uma situação onde a criminalidade é alta e resiliência também alta. Segundo cenário, onde se encontra baixa criminalidade e baixa resiliência, essa é uma situação ideal, onde você vai querer se encontrar pouca criminalidade e alta resiliência, porque a resiliência pode sempre estabilizar as coisas. O cenário também de o primeiro era alta criminalidade e alta resiliência, que era a situação. Bem, o terceiro cenário, que é baixa criminalidade e baixa resiliência, é uma situação em que é muito complexa, quer dizer que é muito difícil os países saírem de uma situação complexa porque não têm a capacidade de abordar a criminalidade que é baixa, mas que poderia crescer com o tempo. O que os países precisam ter é alta resiliência. Uma vez a resiliência seja alta, será difícil o elemento criminoso penetrar os setores da economia e da política. Depois, temos a quarta situação, que é a visão convencional, alto e baixo, quando tem alta criminalidade e baixa resiliência, que é o quarto. Vamos ver como os países se enquadram nesses 4 cenários. Baixa criminalidade e alta resiliência. Em África, os países que se enquadram, Maurícios, Marrocos, Gana, Etiópia, Cabo Verde, Botsuana, Namíbia, Ruanda, Senegal, Seychelles e a Tunísia. São esses os países que têm uma situação ideal em que a criminalidade é muito baixa e eles gozam de alta resiliência. Estão nessa situação eficaz. Há um cenário também, o segundo, de alta criminalidade e baixa resiliência, que é, ao meu ver, onde se encontram muitos países africanos, um grande número, Camarão, Chad, Côte d'Ivoire, República Democrática do Congo, Guiné, Líbia, Madagascar. Esses países, geralmente, onde há conflito e criminalidade endêmica. Há uma situação também, o cenário de alta criminalidade e alta resiliência, que é muito contraditório, como eu expliquei, mas existem países que cabem nessa categoria, que são essencialmente 3, Quênia, Nigéria
e África do Sul são países que sim têm os mecanismos e estão a tomar medidas, amplas medidas para abordar a criminalidade, combater a criminalidade, mas continua altos níveis de criminalidade. Em Nigéria, por exemplo, sabemos a situação. A criminalidade que existe lá, muitos atores criminais. Na África do Sul também, muitas armas que entram lá, mesma situação em Quênia. Não é uma situação ideal, mas existem países que estão a exercer esforços para eliminar o COT. Depois existe o cenário de baixa criminalidade, baixa resiliência. Temos países africanos também que se enquadram nessa categoria, países como Angola, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Guiné Equatorial, Eritreia, Gabon, Gâmbia, são países você não imediatamente se sente a criminalidade em sua volta. Você também não sente a proteção do Estado, a presença do Estado, que aliviaria, para aliviar as condições do povo. Muitos preferem estar nessa situação em que as coisas estão bem, mas a criminalidade tem o perigo de aumentar, porque é baixa resiliência. Sem a resiliência, é difícil impedir um aumento de criminalidade. A situação que você quer é alta resiliência. Queremos testar o índice também para saber se o quadrante pode atender essas análises. Por exemplo, quando nós analisamos a perspectiva do governo, se esses países com alta resiliência e baixa criminalidade, onde que elas se enquadram conforme o índice, se o índice de governança em África. Tentamos localizar esses países e os países que estão com bom desempenho no índice Mo Ibrahim são países que se enquadram mais no cenário de baixa criminalidade e alta resiliência. Quer dizer que alta resiliência, eles têm a governança necessária e a maquinaria necessária, a arquitetura necessária, os mecanismos necessários para realmente lidar com as ameaças criminais. Por exemplo, Cabo Verde, Seychelles, Botswana, Tunísia, Maurícios, são países que têm um bom performance no sentido do índice. Para mencionar alguns, também, se vejamos o índice para a segurança humana, vemos os países que estão com bom desempenho na segurança humana e baixa criminalidade e alta resiliência em cenário do índice de crime organizado. Isso significa que o índice reflete a realidade e esta análise sobre crime organizado, a governação e a segurança se enfoca muito. Obrigado por me terem aqui neste debate. Muito obrigado, Martin. Esse foi um ponto importante que tem a ver com a orientação, as orientações de que a Brooke falou no nosso primeiro webinar sobre o assunto. Introduzimos o índice em resumo. Eu incentivo-os a ler os materiais que estão presentes no nosso website. Há vários relatórios e um mapa que podem
estudar onde existe alta criminalidade, baixa resiliência e todas as combinações entre esses dois fatores. E dessa forma podem ver qual é o nível da sua região, da sua localidade, em termos desses dois componentes. E pensamos mais criticamente em termos das respostas a dar. E para resumir alguns dos assuntos ilustrados, temos algumas perguntas no chat que dão alguns exemplos de países. Temos essas categorias olhando para o mapa do relatório do INEC, podem ver algumas dessas questões. Como o Martin disse, há algumas implicações dependendo do nível em cada país, mas o importante é que, independentemente da situação do país, em termos de resiliência, há vários fatores que o índice mede e é uma boa ferramenta porque a resiliência pode ajudar a mudar a dinâmica da criminalidade. Mesmo os países com alta resiliência e baixa criminalidade podem utilizar essas ferramentas e as regiões podem efetuar mudanças. Eu espero que tenha acertado no meu resumo, mas Martin é mais complicado do que isso, eu sei, mas sim, fez bem. Então, temos cerca de 15 minutos que nos restam e agora podemos passar às perguntas e respostas com os nossos antigos alunos. Por favor, enviem as perguntas no chat. Tenho aqui algumas perguntas, não muitas, mas se tiverem alguma pergunta a fazer, podem digitar a pergunta e enviar em qualquer das línguas de trabalho que usamos, inglês, português ou francês. Agora, Martin e Brooke vão ter a oportunidade de responder às perguntas. Um comentário que eu acho que vou transformar em pergunta sobre os exemplos específicos de medidas que podem ser adotadas para prevenir o COT. Alguém perguntou sobre os centros de coordenação regionais e também os sistemas de alerta precoce, medidas preventivas que também nos podem ajudar nessa convergência para saber o que está a acontecer e ajudar-nos a atuar a nível regional. Há países que se situam nestes quadrantes e pode comentar sobre essas ideias dos centros de coordenação para esse efeito e o que pode ainda ser feito. E temos outra pergunta sobre a interligação entre o terrorismo e o COT. E eu posso ver isso na ideia explicada pela Brooks sobre convergência. O terrorismo dentro desse quadro e também os lados negativos. Muitas vezes as redes criminosas e o extremismo violento estão em associação. Há talvez uma terceira pergunta. Temos um comentário de dos presentes e os atores locais e iniciativas locais e as soluções para consciencializar as populações sobre os grupos transnacionais de crime organizado e tornar essa problemática uma questão local. Martin, você no seu trabalho o que tem visto em termos de inovação a nível local
e o potencial de terrorismo e também os centros de coordenação e os centros de aviso, alerta precoce. Então, podemos começar com o Martin e depois passamos para a Brooke. Obrigada, Kat. E queria também agradecer os participantes que fizeram essas excelentes perguntas e queria começar com os Centros de Coordenação Nacional. Isso é muito importante realmente. Alguns dos mecanismos regionais que temos na SADC, quanto às estratégias contra o crime organizado e os centros de coordenação nacional, foi mencionado. Há grupos de trabalho para partilha de informações e coordenação. Eu creio que isso se insere nesse quadro e é extremamente importante. Quanto aos avisos, aos alertas precoces, esses sistemas, em muitas sessões debate-se sobre esse assunto, mas é um desafio em África. Não é que não vejamos, não prevemos as coisas, é que em África os sistemas ainda não estão desenvolvidos. Isso é mais uma resposta precoce em vez de alerta precoce em África. Se falarmos apenas em alerta precoce, não se pensa numa resposta precoce. E isso influencia as coisas. E quanto à ligação entre o terrorismo e as redes de criminalidade organizada, é uma situação que está a acontecer, vemos isso em Moçambique. Brooke referiu-se à situação em que os insurgentes ou islamistas ou terroristas em Moçambique estão a colaborar com criminosos organizados, quer seja em negócios, em empresas ou serviços de segurança. Isso já está estabelecido, mas a questão para nós é como podemos lidar com esse nexo, ou seja, a articulação que foi mencionada. Não podemos apenas centrarmos-nos apenas no terrorismo ou crime organizado. Hoje, devido ao debate e a esse nexo, temos que lutar contra essas coisas todas ao mesmo tempo. E temos que lutar contra a criminalidade organizada e a maneira de fazer isso é lutar contra o terrorismo. Essa discussão sobre o nexo ou articulação quanto à criminalidade em África é muito importante. E também a sensibilização dos grupos foi uma questão importante, algo que deveríamos fazer e temos que sensibilizar aqueles grupos de pessoas que têm importância quanto a isso. A comunidade tem conhecimento dos problemas e aqueles que estão nas áreas urbanas são um grupo a prestar atenção. E temos que estar, então, no centro da luta contra o crime organizado. Se houver uma boa sensibilização, vamos obter sucesso. Muitos a não participarem da criminalidade. Eu vou parando por aqui, porque eu acho que temos ainda muitas perguntas em cima do que já frisamos. Eu vou passar a palavra para a Brooke, já que temos somente 5 minutos. Eu posso acrescentar mais uma pergunta que tenha muito a ver com a sua especialidade. Não há um vínculo
entre o aumento do crime e a exploração ilícita de recursos naturais ilegalmente por parte de empresas em África. Muito obrigado e valorizo muito as excelentes respostas do Martim. Eu quero falar sobre essa convergência com o terrorismo também e dois comentários. Absolutamente é uma área crucial para explorar e eu tenho me satisfeito muito ao longo dos anos observar o discurso em volta dessa mudança de um conceito muito simplificado de crimes que atividades criminais a financiar terroristas, essa perspectiva miópica do crime organizado, que somente foca-se em financiamento terrorista, há um entendimento muito mais complexo da dinâmica. Em Mali, por exemplo, você verifica que as redes criminais organizadas começaram muito antes dessas atividades e se tornaram parte do problema quando estavam a contrabalancear os outros atores. Nós aprendemos muito e eu apresento o desafio de não pensar especificamente no vínculo entre terrorista e crime organizado, mas violência com base em grupos. Sim, pode ter uma organização baseada em ideologia, mas pode ser parte das Forças Armadas, que está descontente. Então, às vezes, nós só vemos parte do fenômeno e não o fenômeno como todo, de forma nuanceada. Então, eu acho que o campo progrediu muito e as Forças Armadas também desempenham um papel crucial nessa análise. E acredito que vou deixando por aí, em termos de atores a nível local, eu concordo plenamente. Iniciativas globais contra o COT está fazendo um trabalho excelente no sentido de resiliência, o nível de comunidade estão também a fazer um excelente trabalho a nível nacional, regional e global. E, ao meu ver, o chave é que não é um ou outro, mas é como articulamos, vinculamos os dois. O crime transacional não é somente transacional. Tem vínculos nas comunidades, nas localidades. É crucial que você salientou esse fator. Também a exploração de recursos naturais, não posso concordar, mas a importância de ver de analisar a importância dessa exploração de recursos nacionais e todos os atores envolvidos, governos do exterior, o país de origem do minério, empresas multinacionais envolvidas, instituições financeiras globais. É um fenômeno muito complexo. Deixa eu ir para o início e dizer que do ponto de vista da economia política internacional, que é muito chave. Isso nos ajuda a analisar todos os atores e não só ver os maus, entre aspas, que é muito nuanceado o quadro. E, por último, o índice é fantástico e vocês fizeram um excelente trabalho. Ontem mesmo, no nível do meu trabalho, nós estávamos a estudar essas ameaças em termos dos diversos países. É um recurso muito valioso. Você pode até comparar os países nos seus portais no web. É uma referência valiosa, muito importante, e eu estou ansiosa a esperar a próxima edição para comparar os dados aos anteriores. E, Martin, a próxima edição vai ser lançada o mês que vem, não? Em setembro, sim. Mas já estamos
digitando os dados, entrando os dados, vai ser muito interessante. A segunda edição vai ser com base nas experiências que ganhamos do primeiro, e esse ano vai ser muito interessante. Vamos depender do mesmo nível de consultoria, de análise, e as conclusões vão ser triangulados com diversos grupos e com diversos históricos. Por favor, aguardem a próxima edição do índice em setembro. Parabéns. Para terminarmos, eu quero agradecer a Dr. Brooks e o Dr. Martin por compartilhar os dados e os recursos que temos aí para analisarmos em termos de crime organizado transnacional. Quero agradecer também todos os que se juntaram a nós, os ex-alunos. Tecnicamente, o final da primeira edição da série, temos uma avaliação da série do webinar, que esperamos que todos completem, que vai nos ajudar muito na preparação dos próximos programas e que ajudará a apoiar os senhores nas suas missões. Por favor, nos diga o que pensaram e qual a sua opinião dessa série. Por favor, complete esse formulário, vai ser muito útil para nós. E vamos manter o contato para os próximos passos da programação do Africa Center. Muito obrigado.